da minha cidade. Bom dia a todos. Parabenizar aqui o presidente dessa sessão, o deputado Juninho do Pneu, nosso amigo, nosso irmão, deputado federal pelo Rio de Janeiro e pelo nosso município de Nova Iguaçu. Saudar aqui todos os presentes, vereadores aqui, o Alcemir Gomes, o Felipinho Raves, o Fabinho Maringá, outros vereadores de outros municípios aqui da Baixada Fluminense, como o Rafael Nobre, nosso amigo Fernando Cid, deputado Giovanni Ratinho, deputado Gelson, nossos diretor do Hospital da Posse, doutor Joé, secretário municipal de saúde, doutor Manuel Barreto. Queria fazer uma pergunta aqui ao Rafael Benini. Eu tive a oportunidade ainda em março, estar com o nosso ministro, março agora de 2019, com o ministro Tarcísio, falando sobre a situação calamitosa da rodovia Presidente Dutra para o município de Nova Iguaçu. Tenho certeza aqui que dentro das exposições de motivos do deputado Juninho do Pneu, ele citou, presidente, obrigado pela sua presença aqui, presidente Carla, a situação calamitosa que é a Nova Dutra no município de Nova Iguaçu. A situação calamitosa porque as pessoas que chegam a Nova Iguaçu diariamente enfrentam 45, uma hora de engarrafamento para chegar no nosso município. A duplicação do trecho da Nova Dutra no trecho de Nova Iguaçu é um dos principais gargalos para o desenvolvimento da Baixada Fluminense. Isso já acontecia no passado, deputado Gelson. Infelizmente, com o trecho da Nova Dutra que chegava na casa do Alemão. Nós ficávamos horas e horas ali aguardando para passar pelo trecho da casa do Alemão. Foi realizada a duplicação e, infelizmente, esse gargalo passou diretamente para o município de Nova Iguaçu, que tem tido as suas ruas destruídas aqui, o Felipinho Raves, que é vereador daquela região, pelos caminhões e por todo tipo de trânsito, Julinho, que nós enfrentamos, as pessoas cruzando pela nossa cidade, passando em alta velocidade pelas ruas, quando é pela madrugada com os caminhões. Então, coloquei com o ministro Tarcísio a preocupação da obrigatoriedade. A gente conversou sobre a possibilidade da duplicação naquele trecho, e ele me colocou, deputado, a gente vai colocar como item obrigatório na nova fase, na nova concessão. Não tinha essa obrigatoriedade no contrato de concessão da Nova Dutra, apesar, na leitura do contrato, o meu entendimento de que diz claramente que em áreas urbanas que causassem qualquer tipo de dificuldade, entraves para os municípios, haveria a obrigatoriedade de duplicação, mas que o entendimento do Ministério que não deixava clara essa obrigatoriedade, mas que no novo contrato de concessão essa obrigatoriedade estaria, vamos dizer assim, colocada. Queria saber se vocês, no plano de concessão, né, nessa nova licitação, qual é a data e o prazo para acontecer essa duplicação, se isso consta diretamente, porque este é um investimento obrigatório para a nossa cidade. Eu tenho certeza absoluta que hoje grande parte dos investimentos que podem ser realizados na Baixada Fluminense, que são cerca de 4 milhões de habitantes, passam por essa duplicação, porque as pessoas não conseguem acessar o nosso município, não conseguem acessar grande parte do trecho. Na sequência aí vai Queimado, Japeri, estamos outros vereadores aqui de todas as cidades contemplando. E conversei com o ministro Tarcísio da necessidade aqui, o doutor Joé, com quem eu fui secretário municipal de saúde durante 3 anos, da gente incluir na tarifa, mudando parte do que é destinado para os hospitais localizados no entorno da rodovia Presidente Dutra. Porque não é possível que os hospitais, não é só o hospital da cidade de Nova Iguaçu, que é o principal prejudicado. É o hospital da cidade de Nova Iguaçu, o hospital da cidade de Volta Redonda, o hospital de São José dos Campos, que são os hospitais que fazem o atendimento dos acidentados da Presidente Dutra. Presidente, qualquer um de nós que possa ter o seu plano de saúde ou não ter um plano de saúde, se tiver um acidente na rodovia Presidente Dutra, será levado para um hospital público. A CCR Nova Dutra, com a sua equipe de atendimento de emergência, larga, abandona os pacientes no Hospital da Posse. Um determinado ano, acho que em 2015, eu era secretário municipal, doutor Joé, a gente ainda teve um movimento de ser acusado, Juninho, de que, olha,
o Hospital da Posse está prendendo as macas da ambulância da CCR Nova Dutra. Quando é o contrário. É a CCR Nova Dutra que prende as macas do Hospital da Posse. Porque recebe uma tarifa que eu tenho certeza absoluta que poderia colaborar para que esses hospitais funcionassem muito bem. E faço aqui um registro nessa audiência pública da necessidade da composição tarifária de que sejam contemplados os hospitais de referência ao longo da rodovia Presidente Dutra, não só no Rio de Janeiro, mas também no trecho de São Paulo. Eu tenho certeza da boa intenção da CCR de prestar um serviço de qualidade, mas a gente precisa olhar, e conheço iniciativas, inclusive, da CCR, de apoio em diversos campos, no campo da educação, mas o campo da saúde é fundamental. Os acidentes da rodovia Presidente Dutra são acidentes graves, deputado Juninho do Pneu. São politraumatizados. São pacientes com fratura de fêmur, com traumatismo craniano. São doentes que têm alto custo, alta complexidade. Isso não pode ser tratado. Olha, nós estamos preocupados aqui com uma questão de um recapeamento, de uma duplicação. A gente está falando de gente que está morrendo, gente que está ocupando o leito de munícipes nossos, porque estão sofrendo acidentes na rodovia Presidente Dutra e estão sendo levados para os hospitais públicos, porque não consta no contrato de concessão qualquer tipo de obrigatoriedade de contrapartida da CCR. A gente leu esse contrato. A CCR não tem contrapartida com esses hospitais. E aqui, presidente Juninho, pelo teu brilhantismo da realização dessa audiência, eu quero deixar aqui registrado um apelo que eu já fiz ao ministro Tarcísio, que eu estou fazendo aqui ao representante do Ministério, para o representante da NTT, que seja incluído no novo contrato, em composição tarifária, recurso para assistência à saúde. Não é possível que essas pessoas sejam acidentadas, Juninho, e sejam jogadas nos nossos hospitais que já estão sobrecarregados. Pergunta prática. A praça de pedágio seropédica vai estar contemplada nesse novo planejamento CRT? Você conhece, Rafael? A Praça de Viúva da Graça, né? A Praça de Viúva da Graça. Sim, sim, vai estar. Você acha que uma arrecadação numa praça única de seropédica contemplará, porque no que eu estou entendendo, da forma que vocês estão fazendo, a nova concessão da Nova Dutra iniciará em que trecho da Dutra? Eu sei que trecho que ela termina. Onde ela começa no estado do Rio de Janeiro? Só um minuto. É porque não faz nenhum sentido o que vocês estão falando. Não, operacionalmente faz sentido. Não, operacionalmente para vocês, para nós não faz nenhum sentido. Se o nome da rodovia é Presidente Dutra, você não pode ter uma rodovia fatiada entre duas empresas. Porque não tem como, operacionalmente, o posto de pedágio seropédica contemplar o recurso e a manutenção de um trecho dessa complexidade. A gente precisa aqui realizar audiência pública, parabenizar novamente o Juninho, porque vocês precisam ouvir. O governo federal precisa ouvir. Não é só no campo da infraestrutura, em todos os campos. Precisa ouvir. As pessoas precisam ouvir e conversar com as pessoas que vivem o problema. Eu quero saber como um posto de pedágio em seropédica vai sustentar um trecho de rodovia Presidente Dutra da complexidade da Baixada Fluminense com 4 milhões de habitantes. Baixada Fluminense tem mais habitantes que o Espírito Santo, mais habitantes que o estado do Piauí, que o estado de Alagoas. A complexidade dessa região. Por isso que tem anos que o arco metropolitano está abandonado, que o governo federal não sabe para onde vai, por falta de planejamento estratégico. Se vocês conseguirem, vocês têm que ter esse dado aonde começa no estado do Rio de Janeiro, nesse modelo de concessão que vocês estão falando, porque a gente encerra um contrato em março de 2021. Vocês não podem chegar aqui sem essa informação. Não, o início da concessão do novo estudo da Dutra começa no entrocamento da RJ 127. Que é aonde a RJ 127? Qual é a estrada? Porque nós conhecemos pelos nomes práticos, não pelo nome das RJs. A RJ 127 é o quê? Significa o quê?
Qual é o nome? Vocês que trabalham nessa área. Se tu perguntar de saúde, de ortopedia, de hospital, é tudo com a gente, porque eu sou médico, a gente conhece. Fui secretário de Estado de Saúde Municipal. Vocês têm que conhecer qual é o trecho numa RJ, significa o quê? Qual é o trecho chegado? Paracambi. Paracambi. Isso. O trecho, quilômetro 1 da Dutra até Paracambi, tem um posto de pedágio. Isso. Vocês acham que vai ser possível sustentar um trecho desse de Dutra com um posto de pedágio? Você sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma previsão tarifária para a cobertura deste trecho que inviabiliza o trecho. Porque ninguém vai fazer uma obra de duplicação, presidente, da complexidade dos valores que é a duplicação do trecho Nova Iguaçu com um posto de pedágio. Obviamente, hoje, já tem um problema grave na Rio Teresópolis de duplicação, com o número de acidentes. Acho que aqui o Joé pode me ajudar. Tem 45 dias, talvez, virou um ônibus com 50 acidentados na CRT. Parte desses pacientes foram atendidos aonde, Joé? Na CRT, lá em cima. Não é possível, não tem como vocês pegarem uma rodovia da complexidade da Nova Dutra, Juninho, e fazerem um fatiamento num contrato de concessão. Isso é uma loucura. Sabe por que estão fazendo isso? Para novamente contemplar o estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação. Vocês podem ter certeza, se vocês fizerem, nós vamos fazer um projeto de decreto legislativo, vamos barrar isso aqui na casa. E vocês vão ficar com um problema na mão. Porque não é possível fazer essa concessão dessa forma fatiada. Eu estive com o ministro Tarcísio. O plano inicial de vocês era fazer Rio, Teresópolis, CRT com arco metropolitano. E agora vocês estão trazendo aqui uma invenção. Olha, vamos fazer a concessão da Nova Dutra fatiada. Juninho, eu peço aqui a Vossa Excelência que convoque uma outra audiência pública em que o Ministério da Infraestrutura e vocês trazam esse planejamento apresentando o que vocês pretendem fazer. Porque não há tempo hábil para encerrar fazer um processo licitatório, uma concessão dessa magnitude, a 1 ano do vencimento, sabendo todo tipo de recurso judicial de uma concessão dessa magnitude gerará em menos de 1 ano. Eu peço, Juninho, se não houver tempo hábil ainda nesse ano, dessa legislatura, que na abertura do próximo ano, o governo federal possa vir aqui e colocar, porque não vai funcionar. Esteja aqui consignado, não vai funcionar. Nós vamos continuar aqui, estando a reboque do estado de São Paulo, de uma região que vocês acham que vai atender. Olha, nós estamos preocupados com o polo de Resende de Porto Real. A Baixada Fluminense tem que ser tratada com prioridade ao governo federal. Porque são 4 milhões de habitantes, eu volto a frisar. E eu queria te convidar, Rafael, para não parecer aqui nenhum tipo de problema pessoal que vocês aqui estão representando e despersonalizar essa minha fala aqui com veemência, convidar para você atravessar esse trecho com a gente. Você, com nossos vereadores aqui presentes, para você entender da complexidade do que eu estou falando. Eu quero te convidar para conhecer um hospital de referência da Baixada Fluminense, que é o Hospital Geral de Nova Iguaçu, que é um campo de guerra, e é o principal hospital que atende do quilômetro 0 até lá em cima da Serra das Araras. Qualquer acidente desce para o Hospital da Posse. Então a gente precisa conversar, o Brasil precisa de conversar, e todo mundo aqui de Brasília precisa sair dessa caixa aqui para conversar com a ponta, para saber o que está acontecendo. Eu quero dizer para vocês que não funcionará. Não funcionará. Reavaliem esse planejamento. Vocês são pessoas capacitadas, o ministro Tarcísio é um ministro capacitado. Eu estive em março, o planejamento estratégico de vocês era outro. Essa mudança não dará certo. Qual é a renovação da CRT? É quando? Essa concessão de vocês? Na mesma data que a Dutra. Se você tem, qual é o planejamento de duplicação da Rio Teresópolis nesse novo modelo de concessão? Tá, eu não trouxe essa informação hoje, porque eu só trouxe da Dutra. A gente pode marcar uma outra consulta para falar sobre nesse planejamento de concessão, de duplicação lá da CRT,
Que aí você está incluindo o trecho do outro, BR-116. Qual é a duplicação de Nova Iguaçu prevista? Então, o deputado não trouxe essa informação. Mas vocês estão vindo aqui, e aí o governo federal precisa aprender. Está vindo aqui para falar sobre BR-116 Presidente Dutra. Não comece em Paracambi. Não começa. Começa na cidade do Rio de Janeiro. E atravessa a Baixada Fluminense. Então, presidente Juninho do Peniel, convoco que, infelizmente, essa semana a gente não tem sessão ordinária das comissões, que a gente aprove, só aprove aqui na próxima requerimento da próxima Comissão de Viação e Transporte, para vocês virem aqui apresentar um plano que não dará certo. Estou falando aqui por quem torce pelo governo, de quem apoia o governo, mas não dará certo. Vocês precisam fazer uma revisão urgente. Só que não dará certo não é para quem mora em Brasília, não é para quem mora em São Paulo. Somos nós que moramos e vivemos na Baixada Fluminense. Então eu peço que vocês revejam estudos e que eu vou fazer um apelo para que a gente peça, para a gente volte aqui ainda esse ano, porque o assunto é gravíssimo, esse planejamento de vocês está errado, e que vocês venham aqui e apresentem o que vocês vão fazer e qual é o prazo de duplicação. Porque não tem composição tarifária de um trecho de arco metropolitano, Juninho, só para concluir, de um arco metropolitano hoje, que tem inúmeras dificuldades, mais um trecho Rio Teresópolis que precisa concluir uma duplicação, mais um trecho Nova Iguaçu precisa concluir duplicação. Não há composição tarifária suficiente para que contemple todos esses trechos. Eu faço um apelo a vocês que reavaliem o estudo de vocês e que rapidamente, Juninho, a gente possa fazer uma nova reunião aqui e vocês avaliem esses itens que a gente está fazendo aqui, essa colocação. Muito obrigado. Eu acho que a gente começou aqui com um pontapé inicial marcando essa audiência pública, que eu acho que tem diversas câmaras municipais aqui, vereadores, que realmente entendem do que a gente passa na Baixada Fluminense, que são aqui ao redor